galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal aqui do Ciência e Brisa, nossa aula de número 7 do nosso curso de microhidrodinâmica. Na última semana eu não consegui vir aqui gravar uma aula para vocês vinculada a esse curso, porque eu peguei uma virose e estou me recuperando ainda, estou até com a voz meio rouca, mas decidi vir aqui gravar assim mesmo essa aula para a gente não ficar muito tempo também afastado, né, desse universo, desses assuntos, dessas ideias, para a gente também não ir perdendo assim o ritmo do curso, perdendo o interesse, né, nas ideias associadas ao curso. Então aqui cá estou para falar na aula de hoje sobre a primeira lei de Faxin. A gente está num ponto em que a gente vai começar agora a aplicar essa formulação integral de escoamentos de Stokes, que vem da junção, do casamento, da união do teorema recíproco com a solução fundamental, para começar a tentar investigar problemas mais específicos no campo da microhidrodinâmica. E as leis de Faxin são três, tem a primeira, a segunda e a terceira, e cada uma delas vai estar relacionada a uma quantidade física diferente. A primeira lei tem a ver com a força, tem a ver com partículazinhas girando, transladando, se movimentando. A segunda lei tem a ver com torque, tem a ver com partículazinhas girando. E a terceira lei tem a ver com uma quantidade física que ela não é muito comum num contexto de engenharia de um modo geral, que é o stress-alert. Eu já falei sobre essa palavra stress-alert para me referir àquela integral que aparecia na minha representação integral da dupla camada potencial. Então apareceu ali essa palavra stress-alert, que tem a ver com deformação. Então a gente tem força, torque, são duas quantidades físicas que a gente consegue entender claramente o que significa, que tem a ver com, né, se você aplica uma força, você vai transladar um certo corpo, se você aplica um torque, você vai girar, e o stress-alert tem a ver com deformação. Tem a ver com uma deformação que estaria associada com essa interação da superfície de uma partícula com o fluido ambiente em torno dela. Então, por exemplo, se eu pego uma esfera rígida, só para dar uma ideia bem geral assim desse stress-alert, porque eu comentei aqui, é bom que a gente vá linkando aqui alguns conceitos. Se eu pego uma suspensão de esferas rígidas imersas num líquido base newtoniano e eu aplico um cisalhamento nessa suspensão, eu observo um aumento da viscosidade efetiva da suspensão, ou seja, a minha suspensão sem esferas tem uma viscosidade eta zero. Com esferas, ela vai ter uma viscosidade eta zero mais uma correção que tem a ver com a presença dessas esferas. Isso num contexto, a princípio, de esferas rígidas. Qual que é o lance que faz com que essa viscosidade aumente, né? Quando eu aplico um cisalhamento na minha suspensão, esse cisalhamento vai tentar deformar o fluido. E ele deforma de fato, né? Um simple shear ele pode ser compreendido como uma união, um casamento de dois modos de movimento, deformação e rotação. Então, se eu pego, por exemplo, uma placa plana, paralela a uma outra placa, e a placa de baixo está fixa, e puxo a de cima, eu vou girar as partículas fluidas ali dentro. Eu vou induzir um campo de vorticidade no flow, mas também vou induzir uma deformação. A gente consegue provar isso do ponto de vista cinemático, tá? Então essa coisa da deformação que o cisalhamento induz ao sistema vai tentar deformar as partículas, mas elas são rígidas, então elas resistem a essa tentativa, transferindo algo para o fluido. E aí você tem um aumento efetivo da quantidade de movimento desse material, assim, numa escala já contínua, né, que você poderia pensar nesse sentido, que é compreendido como um aumento de viscosidade efetiva. Essa não deformação da partícula rígida, que é transferida de volta para o fluido, ela é transferida na forma de um aumento do stress-alert desse material. Então a gente tem um modelo, inclusive, que eu acho que eu vou chegar a abordar ele no fim desse curso, em que a gente apresenta um cálculo, que quem na verdade trouxe para a gente esse cálculo foi o Einstein. Muita gente, né, não sabe que o Einstein foi também assim, um cara considerado como um pai da reologia moderna, em que essa viscosidade de Einstein, que seria a viscosidade efetiva de uma suspensão de esferas rígidas, monodispersas, num regime infinitamente diluído, em que uma esfera está muito longe uma da outra, e elas não se afetam, esse cálculo envolve um stress-alert. Então, a terceira lei de Faxin fala sobre isso, né? Mas hoje eu quero trazer a primeira lei de Faxin, que fala basicamente o seguinte, que se eu tenho um campo de velocidade V infinito, eu vou diminuir aqui a minha cara, né, e vou usar aqui a minha canetinha para circular aqui algumas ideias, que eu acho que a coisa faz mais sentido. Então você tem um campo de velocidade V infinito,
num fluido que está na ausência de fronteiras em suspensão. Então não tem gota, não tem esfera rígida, não tem bolha, não tem nada. E de repente eu introduzo essa esfera rígida nesse campo e gero um campo de distúrbio VD. Então eu tenho um campo V infinito, que é do fluido ambiente, e tem um campo VD, que é o campo do distúrbio gerado pela introdução de uma esfera rígida nesse campo. Esse distúrbio, assim, ele vai estar associado a uma perturbação de uma distribuição superficial de força de densidade Tzinho igual a N dot sigma. Isso aqui é attraction, né? O vetor de tensões do material, que vai estar dando para a gente a informação de como essas tensões na superfície da partícula, né, elas vão estar ali interagindo com o fluido ao redor delas, tá? Então, a superfície é essa da partícula. Mais do que isso, a gente pode falar que esses distúrbios eles podem ser determinados por meio de uma representação integral. E aí eu vou tentar mostrar assim uma forma de aplicar essa representação integral para esse problema, em que a gente vai interpretar a própria presença da esfera como um distúrbio que estaria sendo gerado a partir do que seria o escoamento infinito avaliado no centro da esfera, que a partir do centro para a casca vai ser perturbado por uma solução fundamental para emular a presença da esfera ali, tá? Então, se a minha esfera ela está centrada em x0, então a velocidade do fluido num ponto x qualquer do domínio, ela vai ser dada por essa expressãozinha aqui embaixo. Isso aqui é a representação integral. Não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas só para a gente se referenciar em relação ao que seria x', né, e x, e o x0 nem aparece aqui, mas ele seria o centro da esfera. Então o x' seria um ponto da superfície que vai ser propagado para um ponto qualquer. Então se eu quero saber a velocidade do flow aqui em x, eu vou ter que somar a velocidade infinita em x, esse distúrbio avaliado em x, produzido pela existência de uma esfera que está em x0 e que a casca vai estar em x'. Então são os pontos da casca que vão propagar esse distúrbio aqui, né, para x. Agora, é claro que vai ter uma relação entre x0 e x que a gente vai abordar aqui logo, tá bom? Então aqui também tem o vetor normal n, né, função de x', que é um ponto na superfície, aponta para fora da esfera para o fluido. Então agora eu vou considerar uma esfera rígida que translada com velocidade u e ela gira em torno do próprio eixo com velocidade angular ω. E aí na superfície dessa esfera, e aí vem a condição de contorno, né, o flow tem que satisfazer a condição de contorno de uzão, que é a velocidade de translação, mas um produto vetorial entre ω e x' menos x0, que é o raio, né, da esfera, assim, só que um raio que tem uma direção e sentido, porque ele é um vetor, x' menos x0 vai ser esse cara aqui, né, um vetorzinho que aponta para cá, né, x' menos x0. Então eu vou ter aqui um vetor raio, que é x' menos x0, que na verdade ele vai servir aqui para poder enunciar a minha condição de contorno na superfície, num caso um pouco mais geral possível, de uma esfera que gira e translada num escoamento já que incide sobre ela, beleza? Ora, pela condição de não escorregamento, a gente tem que esse campo de velocidade na superfície da esfera, né, ele tem que ser dado por essa equação aqui embaixo. Então eu posso somar a minha condição de contorno com a minha representação integral, equação 1, linkar essas duas coisas, dar um zoom aqui, vamos vir aqui para baixo. Eu adoro, cara, essa coisa de você poder dar um zoom bem grande sem perder a resolução. Acho que isso aqui é um negócio meio que fantástico, porque, você põe uma equação aqui, ó, não tem para onde você olhar mais, não fica aquela ruma de coisa assim, desviando a sua atenção, sabe? Eu acho que a coisa do aprendizado, ela tem uma relação muito grande com o seu campo de visão, assim, com o que você está conseguindo ver ali. E se tem muita coisa no seu campo de visão, assim, você não consegue pensar com clareza. Eu vou fazer reunião com um aluno meu, e aí ele abre assim o overleaf lá para mostrar o artigo, e aí tem lá um monte de menu lateral e tal. Eu falo, velho, faz o download, abre numa tela gigante, só o PDF, dá o maior zoom que você puder. Eu quero olhar as coisas e conseguir focar nelas. Então acho que essa coisa da lousa virtual, assim, ela é muito diferente de um slide. Por mais que pareça assim, né, porque está pronto já, não tem que ficar na hora fazendo, e dá um trabalho gigante preparar, mas a coisa do zoom, e você vai focando, sabe? Parece uma lousa no final das contas, né? Você também tem a oportunidade de tirar um print, então acho que tem as suas vantagens. Pois bem, aqui eu estou basicamente usando a minha representação integral, só que
em vez de estar aqui no ponto x qualquer, esse x vira um x'. Eu quero usar a minha forma integral de representar esse escoamento na superfície da partícula para linkar com a condição de contorno, que é essa daqui. Então, na superfície da partícula, então aqui vira uma integral em S mesmo, né? Eu vou avaliar e falar, cara, a minha condição de contorno tem que corresponder ao meu escoamento, né? A representação integral desse escoamento na superfície. Então, o x vira x' do escoamento infinito, e essa integral em S eu vou ter um x' menos x0. Porque aí agora é como se esse distúrbio aqui, que no fundo é a própria esfera, ele tivesse sendo dado em termos de uma avaliação do que seria o meu escoamento, que eu não sei quem que é, a princípio, avaliado no centro da esfera, que vai estar sendo projetado para a superfície pelo meu propagador do distúrbio, assim, né? Então isso aqui vira a esfera em si, tá? A forma de você enunciar matematicamente que existe uma esfera aqui. E aí você linka, então, a condição de contorno, que é isso daqui, com a representação integral, que é isso daqui. Então essa aqui é a parada que eu vou, velho, trabalhar, né, tentar... Eu vou calcular essas integrais hoje, assim. Eu vou tentar calcular essa integral para a coisa ficar um pouco mais concreta. E vocês vão ver, cara, que a gente vai chegar numa leizinha, assim, muito limpinha, bonitinha, bem clara, organizada, que é a primeira lei de Faxin, que facilmente vai recuperar, por exemplo, a lei de Stokes, se essa esfera tivesse parada recebendo um flow. Agora ela também anda, gira, então tem uma correçãozinha ali que vai vir na lei de Stokes para considerar esse fato, tá? Pois bem, se a gente integra, então, a equação aqui 2 na superfície S de uma esfera, então eu vou integrar todo mundo na superfície de uma esfera, tá? Veja que eu vou ter duas integrais aqui, porque essa integral 4, integral dupla, desculpa, que é uma integral em S do distúrbio, o distúrbio já envolve também uma integral daquela função de Green, tá? Então eu vou ter que avaliar essas integrais, mas eu tenho assim, do lado esquerdo, a velocidade de translação, que eu vou integrar em S, a de rotação, que eu vou integrar em S, do lado de cá a do infinito, que eu vou integrar em S, e aqui o distúrbio, tá? São 4 integrais, e eu vou quebrar uma por uma para a gente poder ir avaliando isso daí. Então eu basicamente peguei a minha representação integral, e eu levei ela para a superfície S, eu linko ela com a condição de contorno dessa esfera aqui translada e rígida, chego na equação 2, e aí integro a equação 2 dos dois lados na superfície S da esfera. E aí chego na equação 3. Então agora eu vou integrar as integrais 1, 2, 3 e 4, que aparecem na equação 3, cada uma no seu devido tempo. Vamos por partes. Então vamos lá. A primeira questão que aparece aqui, e já é uma questão que gera dúvidas e tal, é a seguinte. Deixa eu só beber uma aguinha aqui que eu tô me recuperando ainda da minha virose. Esses dias, cara, eu fiquei umas 2 horas sem falar à noite quando eu fui mandar um áudio para um aluno meu, porque eu trabalho muito à noite, assim. Minha família vai dormir, cara, minha filha dorme, minha mulher dorme, e aí eu consigo me concentrar melhor em casa para poder trabalhar, vim pro escritório, fico escrevendo meus papers, e aí eu fiquei umas 2 horas aqui, aí fui mandar um áudio, quando eu fui abrir a boca não saía voz, velho. Aí eu falei, cara, sem voz, velho, eu não tenho muito valor para a sociedade não, porque sou pago para ficar falando, né? Mas agora tá melhorando, graças a Deus, assim. Então, beber uma água enquanto vocês admiram aqui, cara, esse fundo maravilhoso com esse disco da vaca, velho. Não sei se vocês conhecem esse álbum do Pink Floyd, mas é um clássico, assim, de 1970, chamado Atom Heart Mother. E é um dos álbuns que eu mais gosto do Pink Floyd, assim. Eu conheço poucas pessoas que são apaixonadas por esse disco como eu, assim, mas eu acho ele fantástico. Ele tem uma música inicial, o lado A dele é uma música só, tem 23 minutos e 48 segundos. Eu acho que é a música mais longa do Floyd. E quando acaba a música, inclusive instrumental, eu acho, pô, mas já, cara, foi tão rápido, assim. Pra mim durava 3 horas uma música do Pink Floyd, assim, porque, cara, é tão bom, velho. Não se faz mais música assim, né, cara? A galera não tem... Não sei o que acontece, cara. Eu continuo gostando. Enfim, vamos voltar aqui, velho, pra microhidrodinâmica. Se pá, um dia eu gravo, sei lá, uma playlist sobre Pink Floyd, sei lá. Um dia que eu enlouquecer mais ainda, assim, eu vou gravar um curso sobre Pink Floyd. Pois bem, a primeira integral, assim, cara, o que acontece? A gente tem uma integral, assim, de x' menos x0. Na verdade, isso aqui nem é a primeira integral, assim. Seria mais a segunda que aparece aqui, mas isso aqui é uma integral geral que é importante a gente falar, que x' menos x0 é um vetor R, assim, né? Aquele vetorzinho que eu desenhei já, que aponta assim, né, dentro da esfera. E aí esse R, pô, é um raio da esfera, que é fixo, e um vetor normal que aponta para fora.
Então seria AN. De tal sorte que a integral em S desse cara seria a integral em S de AN. E aí eu posso usar um teorema da divergência para esse cara aqui, né, que é um escalar, que é interessante porque quando fosse, sei lá, um A escalar N, aí viraria o div de A, vetor. Quando é AN, porque A escalar N é um escalar, né? Agora, AN é um vetor, então seria uma versão diferente do teorema da divergência, que a gente pode provar, em que a integral em S de AN vira uma integral em V do grade de A. Bom, grade de A é zero, porque A é constante, não tem gradiente. Se eu tivesse uma esfera very crazy, que não fosse uma esfera, na verdade, algo nesse sentido, né? Aí esse cara teria um gradiente, assim, eu teria variação, né, ao longo da esfera, não é o caso. Então essa integral aqui, ela é zero. E de um modo geral, assim, é possível você mostrar por indução que a integral em S de x' menos x0 elevado a n ds ela é zero para qualquer n ímpar. A gente vai usar isso aqui bastante. Agora eu sinto decepcioná-los dizendo que essa demonstração por indução eu não achei em nenhum lugar. E essa foi uma informação que me veio quando eu fiz esse curso pela primeira vez há 15 anos atrás, sei lá quanto tempo, no doutorado, e me chegou assim, e eu falei, beleza, e nunca mais fui atrás. E aí, recentemente, preparando esse curso, eu fui atrás disso. O livro do Kim Carrilla nem se preocupa em tentar mostrar isso. Eu sei calcular isso daqui para n igual a 2, para n igual a 4 também, que é um cálculo complicado pra caramba, não dá zero, mas para n3, assim, eu estou ainda no meu processo de estudo para demonstrar isso, assim, de maneira independente, porque eu não achei isso em nenhum livro. Se alguém, inclusive, quiser achar em algum lugar essa demonstração e colocar aqui, ou trazer, eu acharia muito legal, tá? Mas enfim, por enquanto vamos ficar com isso daqui, né? Para n igual a 1 foi fácil mostrar, e para n ímpar a gente vai assumir então que essa integral também vai ser zero, que vai simplificar muito a nossa vida, tá? Então, a integral que aparece assim, 2, né? Que é a integral 2, que é essa daqui, ó. Vamos voltar aqui que é 1, 2, 3, 4. A integral 2 é essa daqui, ó. Né? A integral 2 ela é facilmente resolvida, ela é zero, porque é um ômega vetorial, esse cara, que é n igual a 1 aqui em cima, que é zero, que a gente já mostrou aqui. Então, integral 2, easy going, massa. Fica esse cara aqui. Agora, vamos integrar a coisa mais difícil, assim, porque essa integral aqui, a primeira, ela também é muito fácil, porque se u é constante, ela é translada com constante, eu posso tirar, então é u vezes a área. Não vou preocupar muito com isso aqui, não. Eu vou pegar o 4 logo. A 4 é a mais chata, assim, envolve a função de Green, que propaga o distúrbio da velocidade. Então, vamos para 4. E eu vou dar um zoom aqui. Depois a gente vai indo todo mundo assim, vai chegar na primeira lei de Fox. Integral 4 envolve uma integral assim, dupla, né? Integral em S de uma integral em S, que eu vou quebrar em duas, porque lembra que aquele tensor de Green G, ele era I... Cara, tô achando muito grosso aqui. Deixa eu diminuir meu... Pronto. Ótimo, ficou bem melhor. Esse cara era um I sobre R, que é isso daqui, que é o módulo de x menos x0, mais um RR sobre um R ao cubo, que é isso daqui. Então eu vou quebrar isso aqui no integral 1 e 2 dentro da integral 4 já, tá? Vamos por partes. Essa integral aqui, I sobre R, vem para cá, setinha para cá. Seria basicamente o módulo de x' menos x0 é A, que é o raio da esfera. Então fica a integral em S de I sobre A ds, I é constante, A é constante, sai para fora, integral ds, 4π ao quadrado, uma esfera. Bota esse cara com esse cara, dá uma integral simples, que é 4πa identidade. A outra integral é um pouquinho mais interessante, porque ela envolve um RR, né? E aí que é esse cara aqui, isso aqui é um diático, tá? Um tensor de segunda ordem. Assim como esse cara aqui é um tensor de segunda ordem. Então fica RR sobre A ao cubo. Aqui o expoente, bacaninha. E aí o primeiro R, eu vou falar que vai ser AN, tá? E aí vai ficar um A, corta aqui, fica quadrado. Fácil isso aqui, easy. E aí vai ficar então 1 sobre A quadrado lá de fora, e é um grade de R vetor. Não é um grade de A, que é constante, é um grade de R vetor. Esse grade de R vetor, meu amigo, é o próprio tensor identidade, que sai para fora da minha integral, em volume. Então fica I sobre A ao quadrado, isso aqui é o I, e uma integral em dv, uma esfera que é 4/3 de πa ao cubo. Então esse cara fica 4/3 de πa, corta esse aqui com esse aqui, I. Então a integral 2 foi isso. Beleza? Então a integral 4, que é a integral em S daquela soma, agora a integral dupla, né? Integrei primeiro dentro, depois fora. Oh, que maravilha! Então vem para cá. Aqui eu vou ter então a integral em S de 4π mais 4π sobre 3a
esse cara vai dar um 16πa. Aqui tem um I.T, T é N escalar sigma, é a traction que aparece lá no meu cálculo original. E aí vai ficar então 16 sobre 3πa, a integral em S da traction ds, que eu não preciso integrar, porque isso é a própria força hidrodinâmica que atua na esfera, velho. Que maravilha. Eu acho muito massa esse curso, assim, porque as coisas parecem muito difíceis e de fato esse curso é um curso difícil, eu acho, sabe? Assim, não acho que é um curso simples. E por isso, assim, ele poderia ser muito mais denso do que ele realmente é, mas eu estou tentando construir ele de uma maneira em que ele seja didático, em que você chegue no final e entenda muitas coisas novas sem ficar traumatizado pela dificuldade inerente. Assim. Então, é até um curso que vai ter que fazer uma grande seleção, um grande recorte em relação àquilo que vai ser trazido. Mas eu acho assim, cara, que para mim, como professor, até para o curso ser prazeroso para mim e para vocês, o mais importante é que a gente use todo o algebrismo, a dedução, a matemática a serviço, né, de uma ampliação do nosso repertório conceitual. Os conceitos, para mim, são a coisa mais importante. E a matemática é uma coisa que está ali para ajudar, não para confundir, para atrapalhar, é uma ferramenta a serviço. Né? Eu não sou matemático puro, sou engenheiro mecânico, então por mais que eu goste muito de matemática e tal, eu não vejo ela como um fim em si mesmo, assim, talvez não tenha capacidade de ver, assim, sei lá. Então, nos meus cursos eu tento trazer muito a matemática como uma ferramenta para a gente melhorar os conceitos. Aqui é maravilhoso, porque eu pego uma integral assim, né, dupla, complicada, de repente eu vejo aqui, cara, pô, deu um negócio bonitinho, 16 terços de πa, força hidrodinâmica que eu estou na esfera, velho. Pô, isso aqui é uma maravilha, uma coisa muito simples, né? Então aquela integral complicada em 4 a gente resolveu facilmente. Então se eu vou usar todos os resultados até agora, naquela equação 3 original, eu tenho aquela integral primeira, que eu nem resolvi, que é UdS, a do campo de velocidade, e aquela integral do ômega vetorial x' menos x0 é zero, porque a integral de r elevado a n ds é zero para n ímpar e o n1 é ímpar, e aí aquela integral 4 ficou isso daqui. Eu tinha esse cara já no denominador mesmo, e o resto deu isso daqui. E aí corta pi com pi, aí é uma maravilha. Se eu organizo isso daqui, esse cara aqui vai dar menos 2a sobre 3eta força hidrodinâmica, e aí aqui eu vou ter então, eu posso isolar a força hidrodinâmica e falar que essa força hidrodinâmica ela vai ser esse coeficiente, 3eta sobre 2a, de uma integral na superfície da esfera da diferença do escoamento, olha que lindo, cara, do escoamento que incide sobre a esfera avaliado aonde? Na superfície da esfera, em cada ponto da superfície da esfera, menos a velocidade que ela translada. Então, se existe um escorregamento entre como a esfera quer se deslocar naturalmente, a sua velocidade de translação e o flow que incide sobre ela, esse escorregamento ele vai produzir uma força hidrodinâmica na superfície da esfera. Veja que quando a gente pensa, por exemplo, na lei de Stokes, né, eu teria, de repente, ou um V infinito que é zero e é um U que translada, ou posso ter um U que é zero e um V infinito que chega na esfera, meio que equivalente a esse princípio. Né? Um deles é zero. Se fosse, por exemplo, assim, sei lá, V infinito aqui, sério, não tem um flow aqui em cima, mas ela está transladando ali, integrar uma coisa constante em ds, vai aparecer aqui um 4π, né, quadrado, e aí, pô, 4 vezes 3 é 12, sobre 6 é 6. Aí fica o 6πeta AU, que é a lei de Stokes mesmo. Então esse cara recupera a lei de Stokes, velho, vindo por um caminho muito diferente, né? Então a gente pode também ter uma forma de representação integral da primeira lei, da Fagsin para a força, que é essa daqui. É o nome que a gente dá para essa equação aqui, 6. Forma de representação integral da primeira lei de Fagsin, da força. E repare então, como eu falei ali, que eu posso quebrar esse cara, né, no infinito e no distúrbio. Como esse U é constante em S, essa integral aqui é 4π ao quadrado U, então eu posso voltar para cá com isso daqui, e aí se eu multiplico tal, eu vou ter o arrasto de Stokes, mais uma correção de forças hidrodinâmicas geradas pelo distúrbio que a própria esfera gera devido ao flow que incide sobre ela, velho. Oh, que coisa bonita. Deixa eu até dar um zoom aqui, velho, porque isso aqui é tão bonito. Né? Então a gente chega numa coisa fascinante, assim, isso aqui é uma coisa do Bachelor dos anos 70. A microhidrodinâmica, historicamente, ela é muito pautada pela galera lá de Cambridge, do DANTP, né, do DAMTP, do Department of Applied Mathematical and Theoretical Physics, né, que o Bachelor é um cara que trouxe assim
muita coisa pra gente, assim, né? Principalmente no campo dessa microhidrodinâmica. Interessante que o Batchelor, ele... Eu já contei essa história algumas vezes, eu sempre gosto de contar, assim. Ele trabalhava com turbulência no começo da carreira, né? E aí, de repente, ele decidiu migrar para o outro espectro, que é microhidrodinâmica, Low Reynolds Number Flow. E aí ele foi muito feliz, né, no campo da microhidrodinâmica. E quem me contou isso foi o John Hint, que foi orientado pelo professor George Batchelor, assim, né? E que é meu vovô acadêmico, orientou o Francisco Ricardo, que me orientou, né? E aí eu olho para isso e falo, cara, que legal, cara, o Batchelor é um cara que veio da turbulência e foi para microhidrodinâmica. E eu fiz a mesma coisa que o Batchelor, claro que sou muito menor que o Batchelor, assim, mas segui um caminho, assim, acadêmico de interesses muito semelhante, assim. Eu olho isso e me sinto uma afinidade, assim, acadêmica, né? Com esse grande cientista, assim. Pois bem, então isso aqui é nossa primeira lei de Fox, sim. E aí agora, o que a gente tem que fazer para a gente poder avançar, porque até agora, quando a gente apresenta assim essa solução fundamental e tal, lembra que é point particle, é uma singularidade e tal. Então a gente vai buscar uma correção devido ao tamanho finito da partícula. Deixa eu tirar minha cara aqui. É melhor, deixa eu pôr minha cara, falar um pouquinho e a gente vai para o quadro. O que é o lance dessa correção devido ao tamanho finito da partícula? Ela vai chegar para a gente no seguinte sentido. Eu tenho como uma singularidade afeta o flow. Agora, e se eu pegasse e fizesse uma expansão, usando tipo uma espécie de série de Taylor, em torno do centro da partícula, para trazer essa singularidade para todos os pontinhos aqui da bordinha, né, que vão estar próximos do centro, para tentar emular o que uma partícula de verdade física vai gerar nesse flow em torno dela. E aí para isso eu vou usar uma versão do que seria a série de Taylor, que a gente chama de expansão multipolo, que é uma série de Taylor tensorial, que você vai ver que é uma série de Taylor pela cara da coisa, mas vai envolver tensores de ordem n super gerais na sua forma expandida, tá? Então isso aqui é um negócio bem interessante, eu queria pelo menos começar a apresentar para vocês. Deixa eu ver quanto tempo eu tô aqui falando. Pô, 27 minutos, tem tempo ainda pra gente trabalhar com calma e tal. Essa parte acho que eu vou conseguir chegar no fim da aula, que é mostrar a correção e apresentar o estudo dirigido com tranquilidade. Maravilha, galera, ótimo. Então agora, o que faremos? A gente vai buscar essa correção para aplicar a solução fundamental, para poder considerar uma suspensão de partículas rígidas com tamanho finito. Esse processo que a gente vai fazer, ele vai passar pela lei de Faxin, que a gente acabou de deduzir para a primeira lei. Tá? Então o ponto de partida, ele vai ser dado por uma proposição do que eu chamaria de uma expansão em série de Taylor, para que a gente possa avaliar o valor da velocidade do flow no infinito na superfície da partícula em termos do valor no centro. Então, em linguagem matemática, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar e vai trabalhar o V infinito em x'. Esse cara aqui, que aparece aqui na primeira lei de Faxin, eu vou pegar esse cara e vou avaliar essa velocidade do flow em x' em termos de quanto ela vale no centro. Eu passei um tempo atrás aqui um estudo dirigido que estava associado ao uso, se não me engano, daquele princípio de mínima dissipação para a gente poder fazer uma avaliação do que seria a perda de carga corrigida pela presença de uma esfera no centro de um tubo e tal. E ali a gente usava basicamente a velocidade do flow no que seria o centro de uma partícula, como se não tivesse ali a partícula. E falei, cara, por enquanto aceitem isso e tal. Talvez com essa expansão multipolo que eu vou trazer aqui, a coisa vai ficar mais clara. Então, como é que funciona essa série de Taylor diferentona que a gente vai usar aqui para poder representar essa velocidade do flow na superfície da partícula em termos de como ela vale no centro. Esse é o primeiro termo da série, não tem problema. Primeira correção vem aqui então. Olha que legal. Eu vou ter, vamos dar um zoom, que isso aqui é bonito, essa equação. Eu vou ter x' menos x0, que é essa distância, né? Então eu tenho aqui a minha esferinha. Aqui eu tenho um ponto na superfície, que tem a ver com x' menos x0, na verdade, já é esse cara aqui, esse vetor.
Então aqui eu tenho o meu x0, aqui eu tenho, o meu x'. Então eu estou pegando e falando, cara, a velocidade do meu escoamento no infinito aqui, ela vai ser escrita em termos de como ela valeria no centro, e eu vou ter uma correção entre essa regiãozinha aqui, que tem uma dimensão x' menos x0, tá? Então, essa cara aqui, inclusive, esse x' menos x0 é tipo isso aqui, ó, vetorzinho, mas beleza. Aí, então, o primeiro termo vai ser essa diferença, x' menos x0, e escalar esse pontinho aqui é fundamental, o grade de v infinito avaliado em x0. Então, eu estou pegando, cara, e estou construindo um flow, ou melhor, estou tentando entender como que a esfera gera um distúrbio no flow infinito, tentando fazer uma correção em termos do caso em que ela nem existe. E aí a esfera vai entrar nessas correçõezinhas aqui. A primeira correção é essa. A segunda, olha que legal, eu vou ter 1 sobre 2 fatorial. Aqui, em vez de ser x² é x' menos x0, x' menos x0. Ou seja, isso aqui é um RR, é um tensor de segunda ordem. E aí, então, tem um dot dot aqui e um grade grade vezes v infinito. Vamos parar só um segundinho aqui para olhar para a ordem dessa coisa. Esse cara aqui é um tensor de ordem 2. Esse cara aqui é um tensor de ordem 3, é o grade do v infinito, né? Agora eu tenho aqui um dot dot. Esse dot dot então eu vou subtrair desse cara aqui, né, um 2, que seria esse próprio tensor aqui, e vai ficar um tensor de ordem 1. Tá meio zoado isso aqui, mas acho que deu para entender. Eu tenho que dar um jeito de propor uma expansão em série de Taylor, em que eu vou ter as correções assim, 1 sobre 2 fatorial, R, dot, dot, grade, grade, V, que é vetor. Em que esse termo tem que ser um vetor, né, de ordem 1. Depois o próximo termo vai ser o quê? Vai ser R, dot, 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 grade, 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 V. E cada vez que eu vou fazendo isso, eu vou sempre recuperando termos de ordem tensorial igual a 1, porque é uma expansão em série de Taylor para um vetor já. Então vai haver tensores de ordem n. Ó, o próximo termo, 1 sobre 3 fatorial, R. Então aqui já tem um tensor, cadê? Estou aqui. R, terceira ordem, dot, 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 grade, grade, grade de V. Esse cara é um tensor de quarta ordem, esse é um de terceira ordem, mas eu tenho 3 pontinhos que eu vou pegar esse cara, subtrair desse daqui, né, e vai dar no final 1. Tem sempre que dar uma ordem tensorial igual a 1, essa expansão. E aí eu teria um termo assim, final, ordem x' menos x0 a quarta. Assim. Nem sei se seria a melhor forma de representar, porque a forma que apareceu aqui ficou parecendo que esse cara é um tensor de quarta ordem, no fundo é um tensor de ordem 1. Tá, mas a gente poderia colocar aqui um módulo, sei lá, para falar que é a ordem de grandeza assim, desse termo, tá? Pois bem, então essa é a cara da minha expansão multipolo, que eu poderia representar de maneira bastante compacta, usando um somatório assim, ó. O meu V infinito em x' na superfície é igual ao V infinito em x0 no centro, mais um somatório n de 1 até infinito, vamos dar um zoom aqui que essa equação ela é bonita pra caralho, 1 sobre n fatorial, x' menos x0 elevado a n, tensor de ordem n, ponto n. Esse ponto n é legal porque é como se eu estivesse pegando assim, um n igual a 5, então é ponto, dot, 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 dot. Então o ponto está elevado a n, né? Do grade n de v infinito. O grade n também, se fosse 5, seria grade do grade do grade do grade do grade, 5 vezes, tá? Então esse termo aqui inteiro, ele é um operador escalar, velho. Porque eu vou ter um tensor de ordem n que vai multiplicar por um produto tensorial de ordem n, um outro tensor de ordem n. Então você pega, por exemplo, um tensor de primeira ordem e multiplica ele com um único dot por um tensor de primeira ordem, isso é um produto escalar entre dois vetores, dá um escalar. Se eu pego um tensor de segunda ordem e faço ele dot, dot, outro de segunda ordem, também dá o escalar. Então ele é um tensor de ordem n, dot n, um tensor de ordem n, que é um operador escalar que eu vou aplicar em cima de um vetor e vai dar um vetor no final das contas. Tá? Essa aqui é a primeira vez que eu vi essa equação, eu falei, caralho, velho, até o n, até o ponto tá elevado a n. Que, nossa senhora, que doideira. É massa que a gente vai avançando assim nas matérias da pós, né, da área de fluidos e tal, e você vai vendo que a matemática ela vai ficando mais interessante. E no fundo não é que é uma matemática nova, é a velha matemática, só que ela fica
mais geral, aumenta a ordem, aí parece diferente, né? Quando a gente faz aqueles cursos, por exemplo, de escoamento multifásico, é um monte de integral, de somatório e tal, ficam uns quadros parecendo aqueles quadros de físico louco, assim, mas no fundo são recursos simbólicos que a gente usa para transmitir conceitos. O mais importante são os conceitos. Tá? Então, na lei de Faxin, a gente tem uma integral em S daquele termo V infinito x'. Então, o que eu posso fazer é avaliar essa seguinte integral. Eu tenho uma integral em S do V infinito x', e aqui eu vou colocar esse cara em termos de x0, em termos de x0, em termos de x0, etc. Beleza? Então, vamos avançar. Para a gente avaliar aqui essas integrais, a gente vai ter que abrir aqui agora um parênteses e falar sobre algumas propriedades que são muito importantes associadas a escoamentos de Stokes. Então é legal que para a gente poder fazer esse tipo de cálculo, e é interessante o seguinte, a gente tem um cálculo que é infinito, mas a gente já viu que os termos ímpares, eles são zero, porque vai ter aqui um r elevado a n, r elevado a n 1, 3, 5 e tal, que é zero. Então vai sobrar os termos pares. Só que no fundo, o que eu vou fazer, eu vou usar da minha esperteza e do meu conhecimento em microhidrodinâmica para trazer algumas propriedades fundamentais de escoamentos de Stokes para que esse cálculo de infinitas integrais seja feito exato. Assim. Eu não vou assumir nada, eu não vou truncar nada, eu vou calcular todos os infinitos termos, sem calcular, evidentemente, todos os infinitos termos, porque eu tenho mais 20 minutos para fazer isso daqui, 10 minutos. Então, vou usar da esperteza, tá? E essa esperteza, ela envolve você analisar algumas propriedades fundamentais de escoamentos de Stokes, tá? A primeira dela é o seguinte, a gente sabe que um escoamento de Stokes, deixa eu colocar aqui, ele vai ser regido por esse conjuntinho de equações. Eu tenho aqui a minha equação da continuidade, div de V igual a zero, e tenho a equação de Stokes permanente, usando aquela hipótese de quase estacionalidade que vai permear esse curso inteiro. Então aqui eu tenho o Laplaciano de V, grade P igual a zero, que eu poderia escrever como div, né, de um sigma newtoniano igual a zero, beleza? Só um parênteses, eu falei de um sigma newtoniano e tal, e isso me trouxe uma coisa que eu acho que é importante falar. A gente usa muito microhidrodinâmica para fazer investigações vinculadas à reologia, e a reologia ela vai estar mais interessada com fluidos complexos do que com fluidos muito simples. Então, quando você põe uma gota, uma partícula magnética e tal, então a adição de elementos, de corpúsculos, de coisinhas ao fluido, ela fornece um caráter efetivo não newtoniano ao material, inclusive muda o tensor de tensões. Mas o que eu vou estar aqui interessado, mesmo quando for usar reologia, é de entender que eu vou poder dar um zoom tão grande nessa escala desse fluido, em que eu vou estar sempre sujeito a olhar para o flow numa das fases que vai ser newtoniana. Então isso daqui é uma coisa bastante geral, não tem perda de generalidade, mesmo que eu esteja usando a minha microhidrodinâmica para investigar coisas da reologia, porque eu posso sempre pegar um vetor varredura e ele vai estar ora em partícula, ora no fluido. No fluido, quando estiver no fluido, é isso que vale. Então eu estou olhando para o Stokes flow, mesmo que eu tenha partículas ali que vão induzir distúrbios, mas nesse flow que tem distúrbios, ele é newtoniano. Então o div de um sigma newtoniano ele representa, tá? Bem geral, essa equação aqui, que na verdade, cara, tem um erro que era para ser verde, zero vetor, agora está certo. Pois bem. Então eu vou usar aqui uma identidade, que a gente pode demonstrar, então aqui do cálculo vetorial, aí pega em casa uma notação inicial, podemos demonstrar facilmente a seguinte identidade, que o Laplaciano de um vetor, ele pode ser dado pelo grade do div, menos o hot do hot. Isso aqui vai usar aquela relação epsilon delta de permutação e tal, que quem sabe notação inicial vai conseguir demonstrar isso com tranquilidade. Então aqui eu posso pegar o caso da velocidade, no caso em que o vetor A é a velocidade, eu vou ter o grade do div, o div vai ser zero, porque eu estou aqui no limite incompressível, de tal sorte que esse Laplaciano seria menos o hot do hot de V, que é a vorticidade, então seria menos o hot de Xi. Xi seria a vorticidade aqui do meu escoamento, então esse Laplaciano é menos o hot de Xi. Até aqui espero que estejam tranquilos, nada demais, uma identidadezinha vetorial, equações de Stokes. Pois bem, então, eu posso representar aqui a minha equação de Stokes da seguinte maneira. Menos eta hot de Xi menos grade P igual a zero. Novamente, esse zero está errado, que é um zero vetor. De tal sorte que o meu hot de Xi seria menos 1 sobre eta grade P. Se eu aplico aqui o divergente, agora que legal, eu vou pegar dessa equação original, que é a equação de Stokes, e eu vou fazer uma bifurcação. Por um lado eu aplico o div, para o outro eu aplico o hot. Primeiro vamos para o div. Se eu aplico o div aqui, eu vou ter o div do hot de
Xi, e esse cara é sempre zero, porque é um div de um hot. Isso aí depois você pode pegar, abrir, dá para provar usando notação inicial, fazendo aquelas matrizezinhas e tal, para você calcular o hot em termos de um determinante e tal, e aquilo vai dar também zero. Então o div do hot é sempre zero. De tal sorte que o Laplaciano de P é zero. Ou seja, em escoamentos de Stokes, a pressão é sempre uma função harmônica, ela segue um Laplaciano. Essa é uma propriedade importante. A outra, vamos aqui para o rotacional. Se eu aplico o hot do hot da vorticidade, que é o hot do hot do hot de V, eu vou ter 1 sobre eta hot do grade P. O hot do grade de um escalar também é sempre zero, né? Porque o nábula está alinhado com ele mesmo. Também é fácil demonstrar isso. De tal sorte que o hot do hot desse cara, que agora eu posso usar aquela identidade vetorial ao contrário, que seria o Laplaciano da vorticidade menos o grade do div, né, da vorticidade, também é zero. Agora, o div da vorticidade é zero, porque ele é o div de um hot, do V. Então sobra o Laplaciano do Xi é zero, ou seja, a vorticidade também é um campo vetorial harmônico no contexto de escoamentos em baixos Reynolds. Estamos chegando em coisas interessantes aqui, bem gerais. Próxima questão. Ora, sobre o campo de velocidade, eu tenho aqui Laplaciano de V. Agora eu vou tirar o Laplaciano da minha equação, Laplaciano do Laplaciano, porque o Laplaciano de V, o Laplaciano do grade P, que eu posso usar aquela identidade que é o grade do div menos o hot do hot. Porra, já vi aqui, cara, que o hot do grade é zero, então esse Laplaciano do grade P é o grade do div do grade de P, né, que também aqui é o Laplaciano de P. E aí, aqui eu vou ter então o Laplaciano na quarta de V, que vai ser um grade do Laplaciano de P, que é esse cara aqui. Mas já viu que o Laplaciano de P é zero, porque P é uma função harmônica em Stokes flow, de tal sorte que o Laplaciano na quarta, né, o nábula quarta de V é igual a zero, mostrando que, na verdade, o campo de velocidade num flow de Stokes, ele é um campo vetorial biharmônico. Oh, meu Deus! Então agora eu tenho, cara, três propriedades fundamentais, que é um sumário para Stokes flow. O Laplaciano de P é zero, o Laplaciano da velocidade é zero e o Laplaciano do Laplaciano de V é zero. Isso aqui é uma realidade universal para Stokes flow. E esse sumário vai ser fundamental para poder fazer uma correção do tamanho finito da partícula na lei de Faxin. Mas quem fará isso serão vocês através de um estudo dirigido. Que eu coloquei aqui o 6, mas na verdade eu acho que esse aqui não é o 6 não. Acho que esse aqui já é um estudo, o 8, cara. Esse curso tá cheio de estudo dirigido, então eu vou pôr aqui o 8. E a gente vai ler junto, definir um prazo para poder enviar, até porque eu não gravei aula semana passada, então também não consegui dar aula semana passada, estava ruim com força semana passada. Hoje eu estou já um pouquinho melhor. Então eu vou ler aqui e eu defino depois a data direitinho de entrega com vocês. Mas qual que é o lance do estudo? A gente vai usar as propriedades, né, seria o grade 2n de V igual a zero para n maior ou igual a 2, que a gente já viu que n é uma função biharmônica, então se o Laplaciano na quarta é zero, o a sexta também vai ser, porque vai ser o Laplaciano de uma coisa que é zero, né? Oitava, por aí vai. Então para n maior ou igual a 2, que é zero, propriedade de Stokes flow. E aí também a gente vai usar essa fato aqui, dessa integral de r elevado a n. Ixi, rapidinho, galera, tem gente me ligando aqui no meio da gravação de aula, eu vou ter que dar um pause. O pior é que é a minha mulher, mas eu vou ter que falar não pra ela. Só um segundo. Só um segundo, galera. Amor, tô gravando aula agora, eu preciso te ligar daqui a pouquinho, pode ser? Tô gravando aula, posso te ligar daqui a pouquinho? Beijo, tchau, tchau. Hoje, quando você fala no WhatsApp web, você tem que falar 2 vezes as coisas, porque a ligação é muito ruim e ninguém entende. Enfim, só vou finalizar aqui, depois eu ligo pra ela. Meu telefone ele não toca, nunca. Ele tá sempre no silencioso, porque é uma galera ligando o dia inteiro, assim, número desconhecido, aí não dá pra ficar atendendo o telefone. Aí eu programei só pra minha mulher, quando ela ligar, aí toca. Porque às vezes tem que resolver alguma coisa, mas não era nada urgente não, eu acho. Pois bem, então que você vai usar essa propriedade também, dessa integral para n ímpar ser zero, desde que S seja a superfície de uma esfera, claro, né, se for aquela coisa rugosiana no vale, para mostrar que a primeira lei de Faxin para uma esfera rígida, agora considerando o tamanho finito da partícula, eu posso escrever em termos daquela velocidade do flow em x0, somada a uma correção, né, que tem a ver com o tamanho finito da partícula. Essa correção envolve um Laplaciano de velocidade,
que poderia estar associado a um gradiente de pressão do flow, né, o gradiente de pressão desse escoamento do infinito no centro também da esfera. Né? Isso pode ser porque isso aqui é um Stokes flow. Então isso aqui você pode também reorganizar e mostrar que você pode separar esse cara usando esse operador que é 1 mais a quadrado sobre 6 laplaciano. E esse cara aqui ele é um agrupamento muito importante no contexto de cálculo de interações hidrodinâmicas. Eu vou falar sobre ele mais para frente, tá? De tal sorte que no final a gente vai ter aqui que para uma esfera livre de força, a velocidade dela, se eu tiver uma força hidrodinâmica zero, porque ela vai balancear uma outra força ali, inércia muito baixa, a velocidade da minha esferinha assim, de translação, ela se relaciona, né, com a velocidade do escoamento no infinito, avaliada no centro dela, usando esse agrupamento aqui fundamental. Então esse é o ED. Você vai ter que pegar, usar essas propriedades aqui fundamentais, nessa equação aqui que a gente chegou, na expansão multipolo, para calcular esse cara e tacar na lei de Faxin, nesse termozinho aqui, que eu acabei de circular, para chegar no seu ED. A data do ED eu vou definir em momento oportuno, eu vou ter que depois pegar, sentar com os alunos, ver como é que eles estão e tal, e eu passo depois para os meus aluninhos assim, aqui da UNB essa data. E galera, é isso, assim, foi aqui 46 minutos, eu acho que eu consegui sintetizar um monte de informação importante, fechar um ciclo num espaço razoavelmente curto de tempo, com calma, com tranquilidade, e a gente se vê na próxima aula do canal do Ciência e Brisa. Um abraço para vocês, meus queridos e queridas. É nóis!